Muito bem. Vamos então agora entrarmos no estudo propriamente dito que a doutora Batá nos traz a respeito da autoanálise. Capítulo 7. Procuramos até agora, ela nos diz, dar uma visão geral da complexa estrutura da psique humana, das várias energias que se agitam em nós, das zonas subconscientes do nosso ânimo, bem como das dificuldades e distúrbios de origens diversas. Inferimos assim a utilidade, ou melhor, a necessidade de iniciarmos um trabalho sério, paciente e constante de autoanálise, para alcançarmos aquele mínimo de conhecimento de nós mesmos que nos permita proceder à tarefa de autoformação, de reestruturação de nossa própria personalidade. Não podemos, entretanto, nos ocupar de nosso aperfeiçoamento, formação e elevação, sem antes procurar conhecer como somos na realidade. Não podemos nos ocupar com o aperfeiçoamento, a nossa formação, a nossa elevação, sem nos autoconhecermos, né? Sem conhecer o que somos na realidade, né? Devemos corajosamente olhar para o nosso interior e descobrir os nossos próprios aspectos, analisar-nos objetivamente com todas as qualidades e defeitos, fazer vir à luz as energias ocultas, iluminar os abismos e explorar os cumes da nossa própria existência. Só então poderemos, de maneira profícua, inteligente e séria, realizar o verdadeiro trabalho de autoformação. Assim como nós vamos ver subir o pico, nós precisamos também a profundidade de nós mesmos, que a maior parte de um iceberg está submerso. E o iceberg é o autoconhecimento, né? Não basta saber academicamente que a psique humana é composta de várias energias, reconhecer a existência de zonas conscientes e subconscientes, assim como de determinados problemas, dificuldades e possibilidades latentes. É necessário aplicar tais conhecimentos a nós mesmos, passar do geral ao particular, do objetivo ao subjetivo e, claramente, enquadrar-nos no esquema genérico. Há várias maneiras de iniciarmos essa tarefa de autodescoberta. Naturalmente, o primeiro passo fundamental é dedicarmos a isso ao menos um quarto de hora dos nossos dias, procurando recolher-nos em um lugar tranquilo, silencioso, tentando então olhar para dentro de nós, introverter-nos, mergulhar para dentro de nós mesmos, analisar o que é que nós verdadeiramente somos. Nós somos uma pessoa sincera, nós somos uma pessoa paciente, nós somos uma pessoa ansiosa, com coragem e vontade para superar esse momento que nós precisamos nos identificar. Todavia, uma vez que nosso interior é complexo, caótico, diversificado, é oportuno traçarmos um esquema de reflexão, fazermos uma espécie de programa, criarmos uma diretriz para a observação, pois, do contrário, nenhum proveito será obtido. Não dá para fazer assim a esmo. Nós temos que
criar uma metodologia para podermos obter êxito, não é? Nossa mente vagará de um lado para outro entre as várias sensações, recordações, emoções e pensamentos, não alcançando nenhum resultado positivo. Precisamos proceder com muita calma e ordem, principalmente, de maneira, digamos, quase científica e não espontânea, pois é necessário lembrar que estamos iniciando a descoberta de um mundo novo, cujas leis, regras, reações e fenômenos ainda não são praticamente desconhecidos. Como se fosse cientificamente, anotar, ter o critério. É claro que nós somos muito indisciplinados e preguiçosos para fazer essas coisas, né? Não devemos crer que descobriremos tudo em pouco tempo, mas sabiamente reconhecer as dificuldades de nossa tarefa, compreendendo que o conhecimento gradual de nós mesmos ocorrerá lentamente, começando pelo que é mais externo, superficial, até pouco a pouco atingir o que é mais interno, mais oculto, nossa verdadeira essência. Conheceremos em primeiro lugar os aspectos conscientes e, posteriormente, os aspectos subconscientes. O trabalho se desenvolverá em duas etapas. Ela aqui nos facilita. Por isso que eu tenho recomendado a vocês criarem um caderninho desse estudo, porque ela vai nos dar os passos. E isso é muito importante. O trabalho se desenvolverá em duas etapas. Primeira, etapa do consciente. Segundo, etapa do subconsciente. Aí ela vai falar da etapa do consciente. Primeiro, antes de mais nada, é necessário esclarecer o que se entende pela palavra consciente. Ela se refere ao conjunto das regiões de nossos instintos, emoções e pensamentos dos quais somos conscientes. Em outras palavras, todas as características, qualidades, aptidões e defeitos, modos de agir, tendências e interesses que formam o nosso temperamento, aquilo que nós verdadeiramente somos, aquilo que nós realmente somos. Né? Termos a sensibilidade, a perspicácia de observar o que nós somos. O consciente é o campo de conhecimento e de ação do eu pessoal. Né? É o que nós estamos vendo, a análise do consciente. É o campo de conhecimento e de ação do eu pessoal, aquilo que eu sou. Esse campo varia naturalmente de acordo com o grau evolutivo de cada um, sendo mais limitado e restrito em um homem primitivo e muito mais amplo e rico em um homem desenvolvido. O consciente contém vários elementos, dos quais alguns pertencem ao eu pessoal, como o raciocínio, a vontade e todas as características e qualidades que deles derivam. Outros, ao contrário, provêm de energias subconscientes, sublimadas, de afloramentos, de qualidades e impulsos supraconscientes. Podemos dizer que o consciente é a zona intermediária de nossa psique, onde se encontram e se mesclam impulsos inferiores, sublimados e qualidades superiores, e onde vive e vibra o eu consciente, que, como vimos no capítulo 13, já estudado, não é mais que um reflexo do eu verdadeiro, do eu espiritual. Isso é importante, nós
já trazemos aqui conceitos. Ela está conceituando. Diz que o consciente é a zona intermediária de nossa psique, onde se encontram e se mesclam impulsos inferiores, sublimados e qualidades superiores, e onde vive e vibra o eu consciente. E como vimos no capítulo 3, não é mais que um reflexo do eu, o eu espiritual. Quando iniciarmos a autoanálise, o trabalho desenvolver-se-á nesse campo de consciência e não será simples como se pode crer. Então nós vamos procurar aprender lenta e gradativamente a acessar esses arquivos. Eu vejo, quando estou lendo, eu vejo aqui um escritório grande. Nós, no livro Pensamento e Vida de Emmanuel, lá diz, ele fala com hiper ultra propriedade. O nosso cérebro se apresenta como se fosse um grande escritório com seus departamentos e seus arquivos. Aqui eu vejo uma estante grande com várias gavetas, cada gaveta contendo a sua história. Voltaremos.